Bom dia, pessoal. Bom dia, meninos. Bom dia, meninas. Faz tempo que a gente não conversa, hein? Então, agora que eu tô começando a tentar entrar nos eixos com todas as minhas obrigações, eu queria dialogar um pouco com vocês sobretudo, sobre um problema recente da liberdade de expressão. E como é que a gente vai falar dessa liberdade de expressão e o que é essa liberdade de expressão? Senhores, certamente no Estado Democrático de Direitos, ou na construção desse ideário axiológico trazido pelo poder constituinte originário, a liberdade de expressão talvez seja dos fenômenos que compõem a dignidade com maior sorte, ou seja, das maiores proteções de um povo junto a um Estado. Ela representa a possibilidade de que você possa falar sobre tudo que você quiser, que você possa ofertar a tua opinião nas mais diversas circunstâncias, e que ninguém possa te calar. Esse é o mais importante. Você poder falar tudo que você precisa, você poder se manifestar de forma livre e consciente, entretanto de forma responsável. A liberdade de expressão, como é um fundamento filosófico, como é um direito fundamental e, portanto, direito fundamental indisponível, ela compõe o rol do artigo 5º da Constituição de 1988. Entretanto, pacificamente já se tem entendido quanto à possibilidade de que ela não seja um direito ilimitado, que não sofre qualquer espécie de restrição. Mesmo porque, em linhas gerais, senhores, não existem direitos ilimitados. Toda e qualquer espécie de direitos, e aqui eu respeito as correntes que pensam de forma contrária, mas me filio a recentes decisões da Suprema Corte, todos os direitos fundamentais sofrem possibilidade de flexibilização, porque não existem como regra direitos absolutos, e não é diferente com a liberdade de expressão. Mas veja, a liberdade de expressão minha e sua são liberdades de expressão mais simples, são liberdades de expressão mais gerais. Essa mesma liberdade de expressão, ela não tem a mesma, não vale de mesma forma para os políticos com mandato em exercício. Por quê? Porque vocês precisam lembrar que nós saímos de um processo, nós vivemos um processo de redemocratização. E a partir de 1988, se buscou entregar aos políticos no exercício de seus mandatos formas com as quais eles pudessem defender os interesses e os direitos dos cidadãos, e não pudessem ser responsabilizados por atos, gestos ou palavras enquanto estivessem na atuação de seu mistério. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente tem um outro contraponto e um outro problema. Especificamente ontem, o nosso presidente da República deu declarações que foram mal sentidas pelas mulheres do Brasil, porque faz ilações de cunho sexual com uma jornalista, dizendo que essa jornalista ela teria praticado ou teria tentado algo com relação a de finalidade sexual, que ela teria tentado de tudo, inclusive com possíveis prestações sexuais, para atingir uma finalidade que demonstrar lograr êxito no furo de reportagem. Senhores, primeiro ponto, eu preciso assentar para os senhores o seguinte: não é possível responsabilizar o presidente da República, porque, como eu disse anteriormente, ele, no exercício de sua função, de suas atribuições, ele tem certa liberdade, e inclusive essa liberdade, que o texto constitucional defende, o protege enquanto presidente da República para se expressar como ele achar melhor e conveniente. Aqui a gente não pode dialogar entre ética e moral, certamente porque a gente teria um problema grave quanto à ética e à moral. Mas isso não é suficiente para retirar um presidente da República do seu cargo ou função pública. Estamos bem? Estamos claros até aqui? Entretanto, a postura, infelizmente, é uma postura que não é a mais adequada para um chefe de governo e chefe de Estado, para o presidente da República, porque jogar na cara das pessoas aquilo que hoje é luta
das mulheres é luta do feminismo, a luta da igualdade e demonstrar, principalmente demonstrar, que o machismo é imperativo e que a nossa sociedade tem representantes no poder que são extremamente machistas e que acreditam de fato que as mulheres precisam ser tratadas de forma diferente. Isso é muito grave. O feminismo não é contrário ao machismo. O feminismo é uma luta por igualdade. A busca e o respeito que as mulheres lutam de forma árdua, é para que elas tenham condições mínimas de vida, igualdades salariais, possibilidade de respeito de seus parceiros, porque elas são ofendidas, humilhadas, estupradas, assassinadas todos os dias por homens que se acham donos das mulheres. É muito grave quando não se consegue perceber minimamente a necessidade de proteção e respeito a essas mulheres. E aí, veja, não significa dizer que não existam mulheres, assim como existem homens, que têm desvio de caráter. Existe, de fato, pessoas que têm desvio de caráter, mas nunca essas pessoas podem ter qualquer espécie de atribuição por serem homens ou mulheres ou homossexuais ou negros. Os desvios de caráter são pessoais, compõem a personalidade do sujeito e nunca pode ser atribuído pelo fato de ser mulher. Porque as mulheres, desde sempre, historicamente, são diminuídas, a elas é relegado o lugar menos relevante da casa. Portanto, as mulheres competem cuidar dos filhos, as mulheres competem fazer a comida, as mulheres competem arrumar a casa. As mulheres trabalham de mesma forma que trabalham os homens e ganham salários inferiores, e nós estamos em 2020. Interessantíssimo ter mulher feminista, mas deveria ser dever ter homens que defendem o feminismo. As mulheres, as nossas mulheres, elas precisam de defesa, elas precisam de respeito aos seus direitos fundamentais. Porque todas as vezes que uma mulher logra êxito, todas as vezes que uma mulher tem sucesso, o machismo tenta colocá-la como, ou pelo menos atribuí-la ao sucesso conquistado por ela, como se houvessem favores sexuais voltados a esse sucesso. Não! As mulheres têm tanta competência ou mais competência que os homens. O problema é que elas vivem em uma sociedade patriarcal absolutamente machista que carrega o ônus desse machismo e que o homem não tolera na cultura do falo ter uma mulher que possa comandá-lo. Isso é um verdadeiro absurdo. Aqui fica o repúdio veementemente às condutas do machismo no sentido de subjugar, ofender, reduzir, minimizar os direitos fundamentais das mulheres. E veja, eu não estou falando aqui do senhor presidente enquanto presidente da República ou falando em relação à possibilidade ou não de um impeachment dele. Eu aqui só quero deixar claro que não se pode simplesmente cultuar a violência, o machismo, o desrespeito contra as mulheres. As mulheres precisam ser preservadas. E no momento em que o presidente da República age dessa forma, nas entrelinhas, ele legitima toda uma legião de homens que sequer instrução tem e que muitas vezes repetem todos os dias a violência que escutaram ao longo de sua trajetória. Então aqui fica meu repúdio veemente às posturas de violência contra a mulher. Me coloco sempre solidário aos direitos das mulheres, me coloco à disposição para debater os temas e pretendo, enquanto viver, ser voz em favor do direito das mulheres. No caso especificamente o direito das mulheres, o combate a essas mulheres guerreiras, que são mulheres que fazem um processo histórico-cultural tão relevante. Eu tiro aqui pelo estado do Amazonas, ou pelo meu estado lá da Paraíba, em que as mulheres representam 2/3 da economia, porque elas trabalham, elas sustentam os filhos, elas sustentam os netos, elas sustentam famílias inteiras com o suor do seu rosto. E cá me recordo de minha querida avó, que ainda é viva, e que depois da morte do seu esposo sustentou toda a família por dezenas de anos, costurando em cima de uma máquina. Todas essas mulheres, todas essas mães, todas essas filhas, todas precisam do nosso respeito e da nossa proteção. Nós nos tornamos mais humanos quando compreendemos o direito das mulheres e quando passamos a respeitá-lo.
Contem comigo, um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado.